Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo, ainda dentro do assunto de potenciação. E hoje a gente vai falar de notação científica. Para começar, nós vamos rever alguns conceitos de potências de base 10, porque a notação científica, a base da notação científica são as potências de base 10. Então a gente tem que entender como é que funciona, relembrar essas definições de potência de base 10 para poder aplicar corretamente em notação científica. Então, quando a gente quer representar números muito grandes, a gente pode utilizar potências de base 10, tá? Para facilitar a compreensão da ordem de grandeza do número ou reduzir a representação desse número utilizando menos algarismos. Então, veja aqui alguns exemplos de potência de base 10. Aqui embaixo, a gente tem números que não estão na forma de potência, né? E aqui nessa parte de cima da tabela, a gente tem representação em potências de base 10. O que é que a gente pode observar aqui? Que eu tenho, no caso aqui, o expoente indicando a quantidade de zeros que o meu resultado da potência vai ter. Então, se o meu expoente é 1, meu resultado vai ter um zero. Se meu expoente é 2, meu resultado vai ter 2 zeros. Se meu expoente é 3, meu resultado vai ter 3 zeros. E assim seguindo até um expoente n qualquer, onde o resultado aqui da potência de 10 elevado a n vai ser um 1 seguido de n zeros. Tá? Então, n aqui é um número qualquer. Se n for 20, então 10 elevado a 20 vai ser 1 e 20 zeros após o 1. Então, uma potência de base 10 com expoentes positivos maiores que 1, naturais, né? Maiores que 1, tá? Então, sempre isso aqui vai valer para expoente positivo. O expoente vai indicar a quantidade de zeros que vai ser escrita logo após o algarismo 1. Foi isso que a gente acabou de ver aqui nesses exemplos da tabela. Mas aí a gente pode utilizar a potência de base 10 também para representar valores muito pequenos. Nesse caso a gente nós vamos usar expoentes negativos, tá certo? Lembrando, né, quando a gente tem expoentes negativos, a gente faz a representação invertendo a potência para eliminar o sinal de menos do expoente. Tá? Vou botar aqui um exemplo para a gente lembrar. Por exemplo, 10 elevado a menos 2. Se a gente quer calcular isso aqui, vou fazer o quê? Primeiro eu vou inverter a base para poder eliminar esse expoente de menos, né? Coloco o 10 no denominador e o expoente sem o sinal negativo. E resolvo esse denominador, a potência do denominador. Tá? No caso aqui, no numerador, a gente vai ficar com 1, permanece 1, e no denominador vai ser 10 ao quadrado, que é 100. E 1 dividido por 100 vai dar 0,01. Tá? Isso é só para a gente lembrar de como é que trabalha com potências com expoente negativo. Então, vamos seguir. Aqui a gente tem uma tabelinha onde a gente apresenta algumas potências com expoente negativo e a escrita dela sem ser na forma de potência. Então, 0,1 pode ser escrito na forma de potência de base 10 como 10 elevado a menos 1.
E aqui que a gente acabou de ver, ó, 10 elevado a menos 2, sem ser na forma de potência, na forma de um número decimal, corresponde a 0,01. Então, o que a gente vai observar aqui? Que o expoente, ele vai ter uma relação com a quantidade de casas decimais que o número tem, tá? Mais precisamente, né, o oposto desse expoente vai indicar a quantidade de casas decimais que a gente tem. Então, se eu tenho menos 3 aqui, o oposto de menos 3 é 3. Então, o meu resultado vai ter 3 casas decimais. Tá? E assim segue até 10 elevado a menos n. Novamente, aqui a gente tem um caso qualquer de expoente, né, n. N pode ser qualquer número inteiro ou qualquer número natural. Tá? Por exemplo, aqui, se n for menos 15, no caso aqui, n for 15, menos n vai ser menos 15, né? Então, o oposto desse expoente aqui, menos 15, vai ser 15. Então, no resultado, eu teria 15 casas decimais. Então, no caso aí de um expoente menos n qualquer, eu vou ter n casas decimais. Tá bem? Então, quando a potência de base 10 tem expoente negativo, a quantidade de casas decimais vai ser determinada pelo oposto do expoente, do número que está lá no expoente. Então, se o expoente é menos 5 aqui, a gente vai ter 5 casas decimais, que é o oposto do menos 5 é 5. Certo? Então, nós chegamos aqui no assunto de notação científica, né? Então, as potências de base 10, elas são muito utilizadas nas ciências, em geral, quando existe a necessidade de expressar medidas muito grandes ou muito pequenas. Então, medidas macroscópicas ou microscópicas. Então, para a gente representar esses números, essas medidas muito grandes ou muito pequenas, utilizamos a representação em notação científica, que é o mesmo que escrever o número como sendo um produto de um valor entre 1 e 10 e uma potência de base 10. Por isso que a gente relembra essa parte de potência de base 10 antes de entrar no assunto de notação científica. Então, vamos ver alguns exemplos de escrita em notação científica. Vamos começar com um número que já está representado em notação científica. Por exemplo, 5,5 vezes 10 elevado à nona potência. Essa representação aqui, ela já é a forma, tá, de notação científica. Ou seja, a gente tem um número que multiplica uma potência de base 10 e esse número está entre 1 e 10. Certo? Agora, vejam só, se a gente não tivesse a representação em notação científica, a gente teria o produto de 5,5 por 1 bilhão. 10 elevado à nona potência corresponde a 1 bilhão. A gente acabou de ver, é o 1 seguido de 9 zeros, né? Então, eu teria 5,5 vezes 1 bilhão. Então, são 9 zeros aqui. Você vai ver que é um número bem grande. Tá? Se for desenvolver esse produto aqui, vai dar 5 bilhões, 500 milhões. Então, é um número bem grande, né? Vamos também utilizar a representação em notação científica para um número bem pequeno. Por exemplo, aqui 3 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu vou ter o 3 que multiplica 10 elevado a menos 6 vai ser 0,0000001.
Então, lembrando aqui, né, expoente é negativo. Então, ele vai indicar a quantidade de casas decimais que eu tenho. Então, eu tenho que ter aqui 6 casas decimais. Certo? Então, isso aqui, gente, fazendo essa multiplicação, meu resultado vai ser 0,0000003. Também que é um número bem pequeno. Aí, o que é que a gente pode observar aqui? No caso, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um expoente 9, né? E se eu for comparar com a posição da minha vírgula, eu tenho aqui, ó, 9 algarismos que foram acrescentados no número após transformar ele de notação científica para a representação sem ser em notação científica. No caso do exemplo de baixo, a gente tem também aqui a representação em notação científica e aqui a representação sem ser em notação científica. O que a gente observa aqui, ó, que dá essa parte toda aqui corresponde às 6 casas decimais indicadas aí no expoente, tá? Mas a gente pode também ter situações, no caso aqui dos exemplos, eu já dei o número em notação científica, né? E a gente pode ter representação que não está em notação científica e a gente quer colocar em notação científica. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais 2 exemplos agora de números que não estão em notação científica e a gente vai representar em notação científica. Por exemplo, aqui, 0,0000023. Então, o que é que eu vou observar aqui? Meu número, a vírgula está nessa posição e eu tenho que deslocar ela para o primeiro algarismo que é diferente de 0. Então, eu tenho que deslocar ela aqui para depois do 3. Então, ela vai ter que sair dessa posição para chegar aqui. Ela vai se deslocar 6 casas decimais. Não é isso? Então, 6 casas decimais. Essa quantidade de casas decimais já vai corresponder ao expoente da minha potência de base 10. Então, eu vou escrever o número agora com a nova posição da vírgula, então vai ser 2,3 multiplicado pela potência de base 10, onde o expoente vai ser exatamente a quantidade de casas decimais que eu desloquei a vírgula. Como eu estou trabalhando com um número bem pequeno, esse expoente é negativo, tá certo? Vamos fazer outro exemplo. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o número 23.010. Para escrever isso em notação científica, nós vamos pegar a vírgula que está no final do número e a gente vai deslocar ela para o antes do último algarismo, né? Que vale mais aí. Então, ela vai ter que sair dessa posição aqui e se deslocar até aqui, entre o 2 e o 3. E isso corresponde a 4 algarismos. Então, esse deslocamento da vírgula já vai indicar o meu expoente da notação científica. Então, eu vou escrever o número, a nova posição da vírgula aqui, lembrando que eu não posso descartar esses 2 algarismos aqui, porque eu tenho uma ainda. Se eu tivesse apenas zeros depois do 3, eu poderia eliminar esses zeros, mas eu não tenho. Eu tenho um aí, então vai permanecer um 0 e 1 aqui. 2,301 vezes 10 elevado a 4.
que é a quantidade de algarismos que a gente deslocou a vírgula, tá bem? Porque, gente, nós temos que manter a relação aqui da igualdade. Então, se eu quiser sair dessa representação aqui em notação científica e quiser encontrar novamente o número que eu tinha sem estar em notação científica, quando eu efetuar essa multiplicação aqui, eu tenho que voltar para essa situação. Então, é uma forma de eu verificar se a transformação da representação em notação científica que eu fiz está correta. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho um expoente negativo, menos 6. Eu tenho que deslocar minha vírgula de forma que esse número diminua, não é isso? Então, ela vai ter que se deslocar para a esquerda. Quantas casas decimais? 6 casas decimais. Então, ela vai andar daqui e eu vou acrescentar, deslocar a vírgula para a esquerda, acrescentando zeros. Então, eu vou voltar para essa representação que eu tinha antes. Aqui embaixo, do mesmo jeito, só que agora eu tenho um expoente positivo, então minha vírgula ela tem que se deslocar para a direita. Vai deslocar a quantidade de casas indicada pelo expoente. Então, 1, 2, 3, eu vou ter que acrescentar mais um zero e vai dar exatamente o número que eu tinha antes. Tá? Então, sempre que você fizer a representação em notação científica, verifica se consegue retornar para a representação que você tinha antes sem problema, porque não pode faltar nenhum algarismo, nem zero, nem nada. Tá bem? Continuando ainda alguns exemplos de notação científica, vamos fazer essa representação aí. Então, que a gente tem a distância da Terra ao planeta Júpiter, que é de 628 bilhões de metros. Então, se a gente olha para cá, ó, a quantidade de zeros, a quantidade de algarismos que tem para ser representada, né? E a gente pode utilizar a notação científica, tá? Então, usar a potência de base 10 para representar essa medida e facilitar tanto a leitura como a representação. Então, aqui, se eu reescrever esse número aqui, até para reescrever eu tenho que ter bastante atenção para não esquecer de nada. Eu tenho os 628 e vou ter 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Isso aí, notação científica, vai me ajudar, né, bastante. Minha vírgula, ela vai se deslocar. Ela está aqui nessa posição final, tá no fim do número. E ela vai ter que vir para o antes do primeiro algarismo, que esse número aqui vai ser a parte inteira, que tem que ser um valor entre 1 e 10, né? E tudo isso daqui, que está após o 6, vai fazer parte da parte decimal do número. Mas aí o que é que acontece? Todos esses zeros aqui, eles vão poder ser eliminados. Então, vai sobrar só esse 6,28 aí, porque a vírgula vai parar nessa posição nova aqui. Então, vai ficar 6,28. E eu vou multiplicar por uma potência de 10 para compensar esse tanto de zero e essa quantidade de algarismos que a vírgula se deslocou. Então, aqui a gente tem 3, 6, 9, 10, 11 algarismos. Ela se deslocou 11 algarismos. Então, meu expoente vai ser 11. Tá certo? Para sair daqui, de onde ela estava, lá para o começo, ela se deslocou 11 algarismos. Então, essa quantidade aí já vai indicar meu expoente. Tá? Então, a medida em metros, em notação científica, vai ser 6,28 vezes 10 elevado a 11.
vamos fazer mais um exemplo. Agora, de uma representação de um número bem pequeno. Então, aí o tamanho do vírus da gripe, né? 0,000000023. Vê que até para fazer a leitura não é prático, né? Tem muitos algarismos, muitos zeros. Então, a gente vai utilizar novamente a notação científica para reescrever esses números, esse número aqui, só que de uma forma mais simples de se compreender e mais fácil de representar. Então, vou copiar esse número aqui, 0,00000023. E para a gente transformar isso e representar esse valor em notação científica, a vírgula ela vai ter que se deslocar desse ponto até o primeiro valor diferente de zero, para o primeiro algarismo diferente de zero. Então, ela vai ter que se deslocar essa quantidade de casas decimais aqui. 3, 6, 9 casas decimais. Então, se ela vai se deslocar 9 casas decimais, eu já sei que meu expoente vai ser menos 9, né? Porque eu estou trabalhando com números bem pequenos. E a parte que vai multiplicar a potência de base 10 vai ser essa parte aqui, com a posição, com a vírgula na nova posição, que é o 2,3 multiplica 10 elevado a menos 9, tá? Então, novamente, como eu estou trabalhando com números bem pequenos, eu sei que esse expoente vai ser negativo. E quando eu transformo em notação científica, eu posso verificar se essa representação que eu fiz aqui em notação científica corresponde ao valor que eu tinha antes. Então, o que é que acontece aqui? Se meu expoente é negativo, né, eu vou ter que deslocar 9 casas decimais para a esquerda, para que esse número diminua. Então, quando eu deslocar para a esquerda, eu vou ter que completar com zeros e vou encontrar exatamente esse valor que a gente tinha antes. Então, eu sei que essa representação está correta quando eu faço essa verificação. Tá lembrando aqui da unidade, né? A gente está trabalhando em metros. Então, essa unidade tem que aparecer aqui também na notação científica. Tá bem? Então, gente, nossa aula de hoje ficou aqui para vocês agora fazerem a leitura e copiarem no caderno essas explicações que eu deixei logo abaixo desse vídeo, tá? Então, façam isso, porque depois eu vou solicitar os cadernos de vocês para dar o visto. Tudo vai ser verificado. E se na hora dos exercícios tiverem dúvida, entrem em contato, me procurem para que a gente possa esclarecer e tirar essas dúvidas, tá bem? Então, se cuidem e fiquem bem. Até a próxima aula, pessoal.